Maturidade, isso pode transformar a sua vida de fato. Olá pessoal, eu sou Khaled Rashid e este é o canal, a página Essências de Mim, um olhar transpessoal sobre a vida. Pessoal, o tema hoje é sobre maturidade, mas antes de prosseguir, eu quero agradecer você que está chegando, você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha, você que está interagindo com a gente, gratidão pela vossa participação, viu? Quando você clica neste botão abaixo aqui em se inscrever e se inscreva, isso me dá um feedback, isto mostra para mim que vocês estão apreciando o conteúdo o qual eu estou disponibilizando, o qual eu estou publicando, tá? Então não deixa de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que estão em sintonia com este assunto, com este tema, o qual se propõe o canal, tá bom, pessoal? Então, a inscrição de vocês são muito importante para mim, para que eu possa saber se vocês estão gostando, se vocês estão se interessando ou não pelo conteúdo, e fora que se você se inscrever, compartilhar, comentar, o próprio YouTube vai estar sugerindo este vídeo, este conteúdo para outras pessoas que também estão em busca desse tipo de conteúdo, ok? Gratidão, vamos ao vídeo. Então é isso, pessoal, maturidade. Muitos de nós fugimos dela, né? Muitos de nós queremos ser aquela criançona, né? Mimada, não quer ter maturidade. E por isso, muitas das vezes, temos muitos problemas. A maturidade, pessoal, pode ser a transformação da sua vida, pode te tirar grandes fardos de vossas costas, deixando assim o jugo mais suave, o fardo mais leve. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, o que é maturidade? Maturidade é quando você de fato chama a responsabilidade para você. É quando de fato você se responsabiliza por tudo, absolutamente tudo que acontece em sua vida, tá? Isso é maturidade. A maturidade é você deixar de ser aquele bebê mimado e tornar-se um adulto de fato. É você sair do papel de vítima e tornar-se o autor da sua própria história. Isso é maturidade. Raul Seixas dizia o seguinte: é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. É verdade, né, pessoal? Estamos sempre tentando arrumar uma desculpa para justificar nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas incompetências. Às vezes ficamos procrastinando, não fazemos aquilo que deveria ser feito e tentamos justificar, tentamos culpar. O que faz isso? É o nosso ego. O nosso ego precisa ser dominado, precisa ser controlado, porque senão ele vai nos controlar, fazendo com que a gente fique procrastinando e tendo uma série de problemas. Mas do ego eu falo em outro vídeo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando só de ego. Aqui a gente vai falar exclusivamente de maturidade. Maturidade é você chamar a responsabilidade para você e parar de culpar os outros. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, se não todas, é porque a gente permite. De uma forma ou de outra, você permitiu que algo acontecesse, seja bom ou ruim. Foi com vossa permissão. Se você parar para pensar direitinho, no fundo, a responsabilidade foi sua. Agora não se culpe por isso. Não se vitimize, não se sinta culpado. Apenas se sinta responsável, assuma a bronca, por assim dizer, e tente aprender com isso, tente crescer. E quando a gente fala de maturidade, às vezes pensamos que para ter maturidade precisa ser uma pessoa madura, ter uma certa idade, ser um senhor, uma senhora, no mínimo uma pessoa de meia idade. E nem sempre é assim.
Tem muitos senhores e senhoras que continuam ainda moleques. Às vezes está com a cabeça branca, mas não tem maturidade nenhuma, maturidade zero, né? E tem outros ainda jovens que já têm muita maturidade. Então isso é bagagem que a gente traz de outras vidas. Isso é aquilo que as pessoas chamam de karma. Karma nem sempre é uma coisa ruim como as pessoas entendem. A palavra karma vem do sânscrito, um idioma muito antigo, né? E traduzindo significa ação. Toda ação gera uma reação, toda causa gera um efeito, e o karma é uma ação. Isso pode gerar coisas positivas ou coisas negativas, certo? Então karma nem sempre é uma coisa negativa, conforme foi nos dito ou conforme a maioria compreende. Mas quando se tem maturidade, paramos de culpar Deus ou o diabo. Porque muitas coisas acontecem em nossas vidas, às vezes falamos, a mão de Deus pesou sobre a vida do fulano, pesou sobre minha vida, Deus me castigou ou castigou fulano. Outra hora, muitas das vezes até, é culpa do capiroto, é culpa do capeta, é culpa disso, é culpa do pobre do diabo, né? E às vezes o diabo somos nós mesmos. Então vamos parar de culpar os outros e vamos ter maturidade, chamar responsabilidade para a gente. Algumas pessoas falam assim, fulano está tirando o Beltrano de cabeça, levou ele para tal lugar, para aqui, para ali. Não é bem assim, pessoal. Quando você tem maturidade, você tem responsabilidade sobre si. Você deve saber o que quer, o que não quer, o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. É dito que temos o livre-arbítrio, mas não se esqueça que tudo nessa vida tem 2 pesos e 2 medidas. Porque às vezes tomamos uma decisão e aquilo parece fantástico, no momento aquilo parece incrível, mas depois vem as consequências. Lembra do karma? Ação e reação, causa e efeito. Então, temos que pensar muito antes de ter certas atitudes, que às vezes são atitudes imaturas. Então, maturidade é você chamar essa responsabilidade para você. Às vezes as pessoas querem ter razão. Maturidade é quando você preza a sua paz, a sua liberdade, né? Isso é maturidade, é o bom senso. É a gente ter bom senso, reconhecer a fraqueza do outro, né? Maturidade nem sempre é você ganhar. Eu tenho razão, é você querer ganhar sempre. Isso é ser imaturo. Maturidade é você reconhecer quem você é, saber de fato quem você é e muitas das vezes, pessoal, ter flexibilidade, tá? Flexibilidade emocional e em várias outras áreas da vida, tá? Então, isso é maturidade. Como eu disse, maturidade é quando você sai do papel de vítima e torna-se autor da sua própria história, tá? Maturidade é quando você assume as consequências dos teus atos. Por isso a importância de pensar antes de agir. Alguém disse o seguinte: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Isso é maturidade. Por que não me convém? Porque às vezes o preço é muito alto, as consequências são muito altas. E por se falar de preço muito alto, tem um vídeo no canal aqui que eu falo de preço e valores. Dá uma olhadinha aí, clica no nome do canal aí, vai lá em vídeos, tá? Tem todos os vídeos do canal lá, dá uma olhadinha, confere lá, né? Se você está em sintonia com esse tipo de conteúdo, tem mais coisas bastante interessante lá, que pode agregar valores em vossa vida. Tá bom, pessoal? Então, maturidade é você reconhecer essas coisas, é você chamar essa responsabilidade, parar de apontar o dedo para os outros e falar culpa do fulano, culpa do Beltrano, culpa de Deus ou culpa do diabo, é culpa do destino, culpa da vida e aquele monte de desculpa que a gente arruma. Quando você chama a responsabilidade para você, você pode consertar o problema. Você pode
resolver essa situação. Agora, quando a culpa é do outro, você não pode fazer nada. Quando você transfere a responsabilidade para o outro, você não pode fazer nada, não há o que possa ser feito. Tá certo? Olha a grandeza disso. Então, maturidade muitas das vezes é aceitação. Tem situações que você precisa aceitar. Tem situações que a gente precisa ter uma certa aceitação. Porque senão ficamos a sofrer, né? Tem vídeo no canal aqui falando disso também. Por exemplo, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E muitas das vezes sofremos, pessoal, sofremos por imaturidade, porque fazemos o papel do bebê mimado e resistimos tornar-se um adulto de verdade, responsável pelas suas atitudes e com essa maturidade de assumir as falhas, as fraquezas, os erros, olhar para dentro de si, ver o que precisa mudar. Se for preciso mudar os conceitos, os preceitos, se for preciso mudar os modus operandi, vamos mudar. Ter essa maturidade de olhar para você com amor, com carinho, se tratar com amor, com carinho, com respeito, ser honesto sempre consigo mesmo. Isso é maturidade. Então muitas pessoas já trazem consigo uma certa carga de maturidade, mas isso pode ser desenvolvido e pode também ser aperfeiçoado, ser melhorado. Afinal de contas, somos eternos aprendizes, pelo menos eu me sinto assim, eu sou um eterno aprendiz, né? Mas estou aqui compartilhando com vocês um pouquinho dos meus aprendizados, um pouquinho dos meus conhecimentos. Eu não tenho a verdade absoluta, mas o canal Essências de Mim é o que transborda do meu ser e eu estou aqui compartilhando um pouquinho disso com vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Isso é maturidade, tá bom? É você se amar, se respeitar, se tratar com carinho, ter paciência consigo mesmo, reconhecer suas falhas, suas fraquezas, querer se melhorar, chamar as responsabilidades para si. Para isso precisa do autoconhecimento, precisa que você conheça ti mesmo. Não transfira mais as suas responsabilidades para os outros, não culpe mais os outros pelos vossos problemas. Chama a responsabilidade. Quando você chama, você tem como resolver. Quando você se assume, se garante, você tem como resolver qualquer problema, explicar. Somos falhos, pessoal. Estamos sujeitos a errar, a falhar. É igual a história do guru. E eu estou falando de guru pessoas, eu não estou falando do seu guru interno, do seu mestre interior, que eu tanto falo aqui, tá? Mas quando se fala de um guru externo, de um líder, de um professor, de alguém que você segue, você tem que ter muito cuidado com isso, porque todos somos falha, sem exceção, tá? Não há ninguém perfeito. Aquele guru que fala bonito, que fala mansinho, que fala, né, com suavidade, com serenidade, vai conviver com essa pessoa debaixo do mesmo teto por algum tempo para você saber quem de fato ele é. É por isso que a maioria dos gurus é uma pessoa de fora. É um estrangeiro, é uma pessoa que fala vários idiomas, que domina outros linguajares, por assim dizer, né? Porque senão você vai perceber que ele é uma pessoa falha como você. De fato, muitos desses têm um certo grau de conhecimento muito avantajado. Muitos estão muito à frente dos outros, mas tem muitos charlatões. E não há perfeição no ser humano. O ser humano ele é falho, tá? O ser humano ele não está terminado, ele ainda está em construção. E você precisa se assumir a responsabilidade consigo mesmo de continuar se melhorando, se aperfeiçoando, para que essa construção possa ser um dia terminado. Tá bom, pessoal? Então cuidado com quem você segue, cuidado com as coisas que vocês veem por aí. Eu vejo pessoas seguindo outras pessoas, aplaudindo, elogiando, aquela coisa doentia.
né? Porque uma coisa é você ter uma certa admiração, um certo respeito, isso é bacana, isso é lindo, deve-se ter. Agora outra coisa é a fé cega, é a adoração, né? É a idolatria. Tem pessoas que são verdadeiramente idolatradas por os outros. São idolatrados de uma certa forma que a pessoa fica cega. Briga para defender os interesses, a ideia daquele outro. Para com isso. Conheça-te a ti mesmo. Tenha maturidade, tá? Porque senão você vai acabar por se machucar, por se frustrar, por se decepcionar, porque todo mundo é falha. Seja você mesmo sempre. Se ame, se respeite, busque conhecer-te a ti mesmo, seja paciente contigo e busque amadurecer, tá? Agora não deixe a vossa criança interior morrer, tá? Continue brincando, continue sonhando, continue tendo esperança, continue buscando aquilo que traz felicidade, que traz alegria para o vosso coração. Muitas das vezes os nossos problemas é causado por nós não levar a vida um pouco mais a sério. Se você brincar muito com a vida, um dia a conta chega para você, um dia ela vai brincar com você. E às vezes a brincadeira dela é um pouco desagradável, um pouco desconfortável, um pouco pesada e você não vai aguentar o tranco, tá? Claro, não leve a vida tão a sério. Não é isso que eu estou falando de levar tudo a ferro e fogo, tá? Mas tenha maturidade, desenvolva o discernimento, busque a sabedoria, a iluminação, tá? Desenvolva o hábito de ler bons livros, de refletir a vossa própria vida, de olhar para dentro de si. Converse consigo mesmo, seja o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Olhe para dentro de si, bate um papo consigo mesmo. Converse consigo mesmo. Eu até lembrei de outra do Raul. Raul Seixas dizia o seguinte: quando eu estiver conversando comigo mesmo, tenha o respeito de não interromper o assunto, né? Interessante. Eu gosto muito de conversar comigo mesmo. Algumas pessoas são chamadas de louco, zombam, né? Fala que a pessoa está perturbada. Será mesmo que essa pessoa está perturbada, né? Ou será que ela está conversando com o melhor amigo dela, com a melhor amiga dela? Você deve se comprometer com você de uma tal forma de prometer a si mesmo de não se abandonar nunca, jamais. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Dá uma olhadinha na descrição aí. Clica no nome do canal aí, vai lá na seção de vídeos, tá todos os vídeos lá. Tem um vídeo falando disso, de você fazer um pacto consigo mesmo e ser sempre honesto consigo mesmo e jamais o abandonar. Muitas das vezes nós nos abandonamos em meio ao fogo cruzado e aí nos perdemos. Isso também é falta de maturidade. Você tem que olhar para dentro de si e dizer a si mesmo: eu sou o único que estou comigo por toda a eternidade, desde sempre e para todo o sempre. Então é preciso que a gente aprenda a ter um bom relacionamento com a gente mesmo. Busque se relacionar consigo mesmo de uma forma mais amorosa, mais compreensível. Respeite o seu processo. Se você está passando por momentos difíceis, respeite esse processo. Tudo tem um processo. Somos metamorfose. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando um pouquinho dessa metamorfose, o qual somos, né? Então, é isso. Busque a maturidade, não fuja da maturidade. Isso pode transformar as vossas vidas de fato, de fato. Às vezes temos muitos problemas porque fugimos dessa maturidade, não chamamos a responsabilidade para nós mesmos e achamos mais fácil culpar o outro. Como eu disse, aí está um grande problema. Quando você transfere a responsabilidade para o outro, nada pode ser feito. Quando você assume a responsabilidade, você pode mudar isso, você pode consertar, você pode resolver este problema. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui.
Seu canal, a página Essências de Mim. Gratidão por ter se inscrevido, gratidão pelo vosso joinha, gratidão por comentar aqui, tá? Não deixa de se inscrever não, porque conforme eu disse, a vossa inscrição mostra para mim que o conteúdo que eu estou publicando, que eu estou divulgando, que eu estou disponibilizando, está sendo útil para alguém. Isso é um feedback para mim, eu vou ver que tem pessoas se inscrevendo, é porque estão gostando, tá? Curta, comenta e compartilha com outras pessoas, tá? Não deixa de se inscrever não. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Khaled Rashid. Gratidão pela vossa atenção. Até uma próxima oportunidade.